Imagine que você teve uma ideia brilhante para conseguir descobrir quem é o rei. Agora imagine que esse único resquício de esperança que você tinha acaba desaparecendo. É isso que nós vamos ver no volume 3 de Osama Game. Se você não viu os vídeos anteriores que eu fiz a respeito do volume 1 e volume 2, eu digo que ele vai estar aqui na descrição para vocês assistirem, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Mas eu digo que se você não quiser receber uma mensagem do rei nesse momento, eu digo para vocês curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente de onde o volume 2 parou. Depois que teve toda aquela situação com a Nami e ela não conseguiu identificar quem é o rei, ela acabou fugindo da escola. O Nobuaki começa a procurar ela por todo lugar e ele não encontra ela. Até que ele acaba encontrando ela em um local próximo de um riacho. Ela tenta fugir do Nobuaki, querendo ficar sozinha, só que o Nobuaki ele fala que não vai deixar ela sozinha porque ele vai estar do lado dela para poder proteger ela e não deixar que nada de ruim aconteça com ela. Conforme o tempo vai passando e ela vê que a hora da penitência dela tá chegando, ela fica cada vez mais aterrorizada. Quando a hora dela acaba e o rei percebe que ela não fez a missão que ela tinha proposto para ela mesma fazer, ele pune ela, jogando ela na completa escuridão. De início, o Nobuaki não entende exatamente o que isso quer dizer, só que ele percebe nesse momento que ela ficou cega, então essa é a escuridão que ela ia ficar presa agora. No meio daquele desespero que a Nami tá por ter ficado cega, o Nobuaki acaba recebendo uma nova ordem do rei. E é agora pro Nobuaki cumprir essa ordem. A ordem fala pro Nobuaki se livrar da coisa que ele mais se importa. Ele não entende exatamente como que ele vai cumprir essa ordem do rei, porque exatamente o que seria algo importante para ele. Ele então acaba ficando com a Nami ali naquele local onde ele encontrou ela, só que ele acaba dormindo. Quando ele acorda, ele percebe que a Nami desapareceu. Ele liga pro amigo dele perguntando se ele sabe onde a Nami tá, porque no nível de desespero que ela tava, ele tá muito preocupado com ela, principalmente que ela tá cega agora. E é quando ele recebe uma ligação da Nami, falando que ela provavelmente é uma pessoa importante para o Nobuaki, então se ela desaparecesse, o Nobuaki não seria punido. Ouvindo isso, o Nobuaki fica completamente desesperado, porque ele não sabe onde ela tá, e no estado que ela tá, para ela fazer uma besteira não é muito difícil. Então o Nobuaki acaba indo até a casa dele e destruindo tudo que ele mais se importa, os instrumentos dele, as lembranças, recordações dele, tudo que ele julgava ser importante para ele, ele acaba destruindo. Só que não adianta, ele não recebe uma confirmação de que ele cumpriu a ordem do rei. Então ele lembra da namorada dele. Ele então liga para a namorada dele e fala que ele estava em relação com outra garota, que ele não queria mais saber dela e tal. Então ele acaba meio que mandando a namorada dele, né, passear. Acontece que mesmo assim aquilo não adianta, o que faz ele ficar ainda mais preocupado com a Nami. E é quando o Nobuaki lembra que quando ele estava falando com a Nami no telefone mais cedo, ele lembrou que tinha sons de ondas no fundo, então provavelmente ela estava numa praia. Ele corre desesperadamente até uma praia e de fato ele só encontra o celular da Nami e uma mensagem que ela deixou na areia, falando que ela ama ele. Ele até tenta entrar no mar para tentar salvar ela, mas já é tarde demais. Um tempo depois nós vemos que um dos alunos ali recebeu a mensagem do rei e a ordem dele é que ele selecione 2 alunos daquela turma para morrerem. E no meio do desespero, os garotos ali meio que discutindo quem ele deveria mandar mensagem, ele acaba se acidentando, caindo da escada e morrendo. Completamente isolado lá na praia, o Nobuaki decide mexer no celular da Nami que tá ali com ele. E é quando ele repara que tem uma mensagem de texto que não foi enviada. E quando ele clica para ver o que é essa mensagem, tem as letras T e A. E é quando ele se lembra que conversando com outro rapaz que tá ajudando ele nas investigações, ele falou que a maioria das pessoas que morreram por conta do rei tinham algumas letras meio que soltas no celular, mensagens que não foram enviadas. E que talvez, juntando todas essas letras, signifique alguma coisa ou fale quem é o rei. Então ele decide ir na casa de todos os alunos que foram mortos, nossa, isso daí é muito cruel, ver se ele pode mexer no celular desses alunos para ver se tem alguma mensagem deles. Ele vai na casa de um aluno, ele consegue sim as letras que tem ali, só que quando ele vai na casa de outras 2 alunas, uma coisa estranha acontece. A mãe do aluno fala que antes dele, uma outra garota foi até lá. Ela pediu também para ver o celular e ela acabou apagando as mensagens de texto que tinham ali.
E quando ele pergunta quem fez isso, a mulher não sabe descrever exatamente como que é a garota. Só que pela descrição, ela fala que a primeira garota foi uma tal de Satomi. O problema é que essa Satomi morreu no início da história, então não poderia ser ela. E indo na casa de outro aluno que também acabou falecendo, acontece a mesma coisa. Só que dessa vez a descrição é de uma outra garota que também morreu no início da história. Então o Nobuki não sabe mais o que está acontecendo. Como que essas duas garotas que estão mortas poderiam ter voltado e apagado essas mensagens. E é quando ele descobre quem pode ser essa pessoa, e é a Ria. Quando o Nobuki começa a confrontar a Ria, o Naoya e a namorada dele vão conversar com o Nobuki, só que o Nobuki não quer eles por perto, porque todo mundo que está se aproximando dele acaba morrendo, então ele acha melhor ele cuidar de 100% sozinho. Ele acaba levando a Ria para o terraço e os dois começam a conversar. O Nobuki fala que ela não tem como ser a rei porque a Nami tocou nela, então se ela fosse o rei, com certeza ela não teria morrido. Só que aí veio uma desculpa tão absurda desse mangá, porque eu comento mais no final, mas vocês já vão entender o que eu acho absurdo aqui. Só que a Ria comenta que a Nami não tocou nela, ela tocou na Nami. Tá. E que se de fato o Nobuki quer acabar com esse jogo doentio, basta que ele empurre ela da sacada que eles estão. Então é simples de resolver isso. Só que o Nobuki acaba tirando ela de lá para ela acabar não caindo. Com o Tade, ela acaba acertando o Nobuki falando que ele é muito fraco. E é quando ela comenta sobre uma das atividades que eles tiveram que fazer há um tempo atrás, de quem pegasse a folha de número 100 morreria. E que meio que ela que manipulou toda a situação pro Akira, aquele garoto, pegar a folha de número 100 no lugar do Nobuki. E é quando ele descobre que a Ria é aquele hacker, aqueles que eles chamam de hack raid, alguma coisa do tipo. Ele pergunta então por que ela tá apagando todas essas mensagens. Ela fala que necessariamente não tá apagando, que ela pega, vê as letras que estão escritas e deleta para não terem rastros depois, né? Mas que ela fala que se eles querem de fato descobrir quem é o rei, a melhor coisa a se fazer é deixar todo mundo ir morrendo, que assim eles vão conseguindo mais letras, vão ter mais pistas, eles vão conseguir meio que descobrir quem é o rei. O Nobuki, ele acha isso completo absurdo, porque não dá pra simplesmente deixar as pessoas morrerem para eles conseguirem descobrir de fato quem é o rei. Eles têm um longo debate com relação a isso, porque a Ria, ela acha isso completamente justificável. Beleza, você não quer acabar com isso? Então deixa todo mundo morrer, todo mundo se ferrar, porque assim você vai conseguir descobrir quem é o rei e assim você vai conseguir impedir ele. Coisa que o Nobuki não vê sentido nenhum. Nessa hora, o Naoya chega ali para ajudar o Nobuki. E é quando a Ria vai embora, falando que ele tem uma determinação péssima. O Nobuki, de novo, ele não quer o Naoya por perto. Só que o Naoya fala que ele é amigo dele. E se o Nobuki precisa de ajuda para resolver esse caso, ele vai ajudar o Nobuki no que ele precisar. Os dois conversam e eles repassam informação, né? Por exemplo, o Nobuki fala que a Ria tá querendo meio que virar todo mundo da escola uns contra os outros, enquanto o Nobuki, ele quer juntar todo mundo, ela quer separar. E por mais constrangedor e, sei lá, sádico que seja, eles continuam ligando para os parentes dos alunos que foram mortos para tentar falar e ver o celular deles. No final do dia, eles vão para casa do Nobuki, o Naoya até percebe o chiqueiro que tá no quarto dele, porque né, ele teve que destruir tudo que era importante para ele. O Naoya até pergunta em relação ao namorado do Nobuki, como que ele vai resolver isso depois. Só que o Nobuki fala que quando esse jogo do rei terminar, ele vai se acertar com ela. Eles então pegam todas aquelas letras que eles conseguiram dos celulares anteriores e ligam para aquele outro amigo que está ajudando na investigação, o Yusuke. Eles conversam, né? O Nobuki até fala que aquele Kami-Raid, né, que é o hacker super famoso e tal, é na verdade a Ria. O Yusuke até acha isso um pouco bizarro de um hacker tão né, importante, tão relevante assim, ser aquela garota estranha, né? Mas ele fala que conseguiu algumas informações, só que ele quer ter mais provas concretas antes de repassar isso pro Nobuki. Enquanto isso, o Nobuki e o Naoya, eles tentam montar aquelas palavras que eles conseguiram de uma maneira que faça sentido, só que as palavras parecem que não tem conexão nenhuma umas com as outras. Enquanto eles estão ali tentando montar esse quebra-cabeça, eles recebem uma nova ordem do rei. Só que a ordem do rei, ela é tão abrangente, ela não é específica. Eles apenas falam que se 3 pessoas da sala não cumprirem as regras ou agirem de maneira inadequada, elas irão morrer. Só que o que seria agir de uma maneira inadequada? E enquanto eles estão tentando entender o que isso significa, uma aluna morre.
E depois, outro aluno liga pro Nobuki completamente desesperado, falando que ele não tá conseguindo respirar, que seria uma das punições, asfixia. Depois que essa pessoa morre, logo em seguida liga um outro pro Nobuki. O Nobuki tenta entender o que ele tá fazendo para ele estar sendo punido. Só que o cara fala que ele não tá fazendo nada. Ele tá apenas no quarto dele deitado, chorando, muito inclusive, porque ele tá completamente desesperado. E ele acaba sendo desmembrado, assim, do nada. Partes do corpo dele começam a explodir. O Nobuki começa a ir desesperadamente para a casa de um desses alunos e ele não consegue entender o porquê que eles estão morrendo. Enquanto ele tenta correr para salvar eles, ele tenta entender o que eles fizeram, o que seria uma atitude inadequada. E é quando ele acaba percebendo uma coisa. Ele tá tão desesperado que ele quer chorar, só que ele não vê tempo para chorar. Então ele acaba batendo a cabeça no poste para ver se ele consegue aliviar a mente. E é quando ele percebe: os alunos da sala não podem chorar, senão eles serão punidos. E é quando ele liga pro Naoya falando para ele entrar em contato com todo mundo da sala que possível para nenhum deles chorar. Porque se eles chorarem, eles vão ser punidos. Essa é a ação inadequada que o rei estava falando. Enquanto o Nobuki está completamente desesperado, o Yusuke liga pro Nobuki de novo, falando que ele finalmente conseguiu a pista concreta e agora eles têm uma chance de derrotar o rei. E é dessa maneira que é o volume 3 de Ozama Game. Ozama Game ele continua intrigante, mas ele tá começando a perder um pouco de sentido pra mim. Vamos lá, o porquê eu acho isso. Bom, no início a gente tava tendo algumas mortes que, entre aspas, eram possíveis de acontecer. Então, sei lá, uma garota ela entra em desespero, ela acaba caindo da janela, outra pessoa vai acabar tirando a própria vida por enforcamento. Então era, entre aspas, uma coisa plausível e possível de acontecer. Podia ser uma espécie de, sei lá, uma pessoa que vai e acaba forjando aquelas mortes, uma pessoa que de fato é exposta ao limite da capacidade mental para ela ir e tirar a própria vida de fato, igual aconteceu no volume 2, se não me engano, que a garota pula pela janela de medo do que iria acontecer com ela. Então no início dava pra ver assim que tem uma possibilidade de acontecer, beleza. Só que agora começou a aparecer umas coisas que me deixam um pouco, digamos assim, em dúvida de como que as coisas são meio que podem acontecer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais entendível agora, Como eu falei, a pessoa sair morta por enforcamento, beleza. Pode ter uma pessoa que fez aquilo e acabou acobertando de alguma forma. A pessoa surtar e pular a janela por medo é uma coisa que é possível de acontecer também. Uma pessoa, sei lá, fugir e ser atropelada também é uma coisa possível. Só que agora me explica, como que a punição seria uma pessoa que tem a visão 100% boa, 100% perfeita, não tem um problema, não tem miopia, não tem nada, a pessoa não tem nada. E ela fica cego no instalar de dedos, saca? É uma coisa que meio que... vamos lá, a gente podia usar uma espécie de... no rei ele tem poderes mágicos, poderes sobrenaturais. Beleza, vamos seguir esse raciocínio, só que tem uma coisa que acontece lá na frente que acaba não fazendo tanto sentido assim. Agora a parte que eu comentei que não faz sentido nenhum essa justificativa da Ria, é o único motivo que, na hora que eu li, eu dei uma certa risada até porque... não faz sentido nenhum isso, saca? Vamos lá, o objetivo da Nami era encontrar o rei. Se ela tocasse no rei, beleza, seria meio que anunciado, beleza, essa pessoa é o rei. Aí o Nobuki fala, a Nami tocou em você. Se você fosse o rei de fato, ela teria recebido uma mensagem lá que ela encontrou o rei, beleza, ela teria cumprido a missão dela. E a justificativa, a contra-argumentação da Ria ela não tocou em mim, eu toquei nela. Por favor, né, bicho? Porque, vamos lá, por mais que, beleza, vamos supor um cenário aqui. Eu vou tocar numa pessoa, ela pega meu braço e faz eu tocar nela, não tira o fato de que eu toquei nela. É uma completa falta de lógica, saca? Não é como se eu tivesse, por exemplo, abrindo a torneira e eu coloquei um tampão que impede a água de sair pela torneira. Não, sabe? É a mesma coisa de eu abrir a torneira e colocar a mão assim, a água vai continuar escorrendo. Não tem lógica nenhuma esse argumento, saca? Então eu achei a justificativa mais bosta possível, sabe? Ela poderia dar qualquer outra justificativa. Ali, mesmo que ela não desse uma justificativa plausível para aquilo, o Nobuki podia falar, bicho, isso não faz o menor sentido, cara, saca? De qualquer forma, ela tocou em você. Você tocando nela, ela tocando em você, não importa. Ela tocou em você. Pronto, saca? E o Nobuki ainda fica na dúvida, será que ela é de fato o rei? Sabe, é uma parada que já faz eu perder um pouquinho
credibilidade, sabe? Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Vocês querem que eu continue trazendo a história de Osama Game? O que vocês estão achando da história até aqui? Vocês acham que eu falei alguma besteira nesse final aqui? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.